Feliz sábado a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês. Você já deu um oi para a pessoa que está ao seu lado aí? Feliz sábado. Um sorriso, um abraço, com carinho. Todos estamos aqui na presença de Deus. Somos um povo feliz, alegre. Temos uma esperança gloriosa no retorno de Jesus Cristo. E precisamos manifestar isso continuamente. O Rio de Janeiro é um local muito especial. Eu faço sempre questão de estar aqui. E sou muito convidado para vir ao Rio de Janeiro. Sou paulista de São Paulo, mas acima de tudo sou brasileiro. Não há nenhum território, nenhuma fronteira que nos separe, não é? Às vezes nós criamos isso no nosso próprio coração. Muito obrigado pelo convite, pastor Giovanni, todo o staff da Associação Rio Sul. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. Quantos que estão aqui são anciãos, homens anciãos? Levanta a mão, bem alto. Homens anciãos, que têm cargo na igreja. Ok, podem baixar a mão. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantas aqui são anciãs que têm cargos na igreja? Levante a mão. Levante bem alto. Muito bem. Preciso conhecer meu auditório. E agora a última pergunta. Quantas aqui vieram acompanhar o seu esposo? Levanta a mão, bem alto. Olha que maravilha. Coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Muito bem, eu queria começar a minha fala nessa manhã convidando você a tomar a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos. Salmos capítulo 78. E a partir do versículo 3, nós leremos o texto da palavra de Deus para a nossa reflexão nesse momento. Salmo 78, se você está chegando, se acomode, abra sua Bíblia, com reverência vamos ouvir a palavra de Deus agora, falando ao nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos aqui em Tua santa presença, já cantamos, já oramos, e agora, Senhor, a Tua palavra será aberta, e nós queremos, ó Senhor, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Que o Teu Espírito esteja entre nós, atuando e iluminando a nossa mente. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz no versículo 3, Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu quero iniciar esse momento lembrando a todos aqueles que estão aqui sentados nesta manhã, que são anciãos, líderes, pastores, esposas. Quero lembrar a vocês que é uma responsabilidade sagrada
de cada geração transmitir às novas gerações o relato das providências e maravilhas operadas por Deus na história do seu povo. É uma responsabilidade, é um compromisso que cada um de nós temos, como povo de Deus, como filho de Deus, passar às novas gerações os grandes feitos, as grandes maravilhas que Deus tem feito, que Deus operou no passado, em cada geração. E querido, nesta manhã, eu quero, a pedido da administração desse campo, relembrar com vocês alguns desses feitos. Quero estudar com vocês nesta manhã um pouco da nossa história. A palavra de Deus nos diz em Salmo 78, e nós recebemos esta orientação, mas também os testemunhos confirmam o que a própria Bíblia fala. Veja bem o texto que Ellen White destaca. O procedimento de Deus com o seu povo deve ser recordado frequentemente. A história passada desta causa deve ser muitas vezes repetida ao povo, tanto aos idosos como aos jovens. Nós necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. E depois ela encerra esse pensamento dizendo: o testemunho e o registro da experiência pela qual o povo de Deus passou no início da história da nossa obra deve ser republicado. E ela fala: a experiência de Miller, de Bates, deve se tornar conhecida perante toda a igreja, não é? Muito bem. Ao longo da história, a tocha da palavra de Deus da verdade, a tocha do evangelho vem sendo passada de mão em mão, pelos nossos pais, pelos nossos pioneiros. Essa é a tocha que irradia a luz da verdade, que contém o evangelho da salvação em Cristo Jesus, desde os profetas do Antigo Testamento, passando pelos pais da igreja, pela reforma, até chegar aos dias de hoje. Essa tocha vem sendo acesa, estando acesa, ela vem sendo colocada de mão em mão, até chegar à nossa geração. Muitas vezes a pergunta que nos vem é: o que estamos fazendo com essa tocha? Essa tocha permanece acesa com todo o combustível? Estamos nós preparados para passar esta tocha para as novas gerações que estarão vindo após nós? Estamos nós preparando as novas gerações que estarão trabalhando para a conclusão da obra de Deus aqui nesta terra? É uma responsabilidade e um compromisso de cada um de nós trabalharmos por esse propósito. Queridos, nesta manhã eu quero avançar e eu quero contar a vocês um pouco dessa história. Alguém conhece esse personagem? Vamos lá, alguém conhece esse personagem? Quem é ele? Guilherme Miller. Quem foi Guilherme Miller? William Miller. Nasceu em 1782. Ele era o filho mais velho de 16 irmãos. Muito inteligente. Ele era um autodidata. Por onde ele passava, gostava de ler. Ele ia às bibliotecas, pegava os livros e ele costumava ler, lia. Ele era ávido pela leitura. Grande estudioso da palavra de Deus. Ele era de descendência batista, não é? Ele passou por momentos difíceis na vida, se tornou um deísta por um dado período da história, mas depois, em 1816, ele sentiu um chamado profundo para voltar aos braços de Jesus, e ele tomou um propósito. O Espírito Santo trabalhou no seu coração, e ele passou 2 anos ininterruptos estudando a Bíblia, verso por verso. Ele dizia:
eu não avanço para o próximo verso sem entender o que está no verso anterior. Estudou a Bíblia para e passo, e ele teve um propósito no seu coração. Ele queria compreender de todos os conteúdos da Bíblia, um conteúdo em particular, as profecias bíblicas. E ele então começou a estudar os livros de Daniel, livros de Apocalipse. Isso chamava tremendamente a atenção dele. Miller tinha consciência que ele estava vivendo nos últimos dias da história desse mundo. E ele então começou a pregar de que Jesus Cristo voltaria por volta de 1843, 1844. No entanto, é interessante observar nesta manhã com vocês. Miller não foi o único personagem que pregou sobre a volta de Jesus nesta época. De acordo com os estudos da história da Igreja Adventista, haviam cerca de 75 outros pregadores ao redor de toda a face da terra, pregando a volta de Jesus, na Ásia, na Oceania, na Europa, na África. Haviam pregadores pregando a volta de Jesus na América do Sul. Alguém lembra o nome dele? Valendo 50 pontos na média. Manuel Lacunza. Quem era ele? Padre chileno. Pregou a volta de Jesus por volta de 1844 em nosso continente. Além dele havia um outro personagem argentino chamado Francisco Mejia, que guardava o sábado e que pregava a volta de Jesus em nosso continente. Porém, é claro e evidente que Guilherme Miller se destacou de forma muito grandiosa, como sendo o expoente daqueles que pregavam sobre a volta de Jesus. De acordo com os estudos, ele chegou a pregar para mais de 500 mil pessoas lá na América do Norte. Ele e seus assistentes. Trabalhava dia e noite para poder anunciar a volta de Cristo. Sabem por quê? Porque ele tinha uma convicção de que ele estava vivendo cada dia mais perto do lar. Essa era a convicção que ele tinha. Ele tinha a convicção que ele estava vivendo na iminência da volta do Senhor Jesus. E ele pregou isso com todo o poder, com todas as suas forças, com toda a sua energia. Mas nós sabemos muito bem a história. Jesus não voltou naquele contexto. E assim então, Miller veio a morrer em 1849, aguardando a volta de Cristo. Ele morreu com 67 anos de idade. Morreu crendo que Jesus viria no ano da sua morte. Mas, mesmo assim, Miller se torna um importante personagem para a Igreja Adventista. Por quê, pastor? Porque ele é considerado o mentor do Adventismo. Miller foi adventista, mas nunca do sétimo dia. Ele não guardou o sábado, ele não chegou à compreensão da guarda do sábado. Mas Deus concedeu um sonho para Ellen White. E nesse sonho, Deus revelou a ela de que um anjo guarda a sua sepultura e de que um dia Miller vai estar no céu. Olha que coisa tremenda. Miller vai estar no céu. Um anjo guarda a sua sepultura, de acordo com a revelação dos testemunhos. Muito bem, vamos ao próximo. Não temos aqui nosso tempo. Vamos em frente. O próximo personagem que eu quero falar para vocês nesta manhã se trata de um dos mais importantes pioneiros, chamado Tiago White. Alguém já leu alguma literatura sobre Tiago White? Pode falar para mim? Quem já leu alguma literatura sobre Tiago White? Muito bem. Quem já leu alguma literatura sobre Joseph Bates? Joseph Bates. Vou falar um pouquinho sobre Joseph Bates enquanto o nosso quadro vai ser retomado. Joseph Bates foi um personagem tremendamente importante na história. Ele é considerado o pai da Igreja Adventista.
O que significa isso, pastor? Ele foi o primeiro pioneiro usado por Deus para trabalhar na fundação da igreja adventista. Ele era conhecido entre os pioneiros como o pai Bates, porque ele era bem mais velho que os outros pioneiros, não é? E por incrível que pareça, a história de Bates, ela tem uma passagem pelo Brasil. Em 1821, Bates pegou o seu navio e veio navegar pelas águas do Rio Atlântico. Ele passou por Belém, passou por João Pessoa, passou por Salvador, passou por Rio de Janeiro, foi para Santa Catarina, e depois ele foi lá no Cabo de Magalhães, cruzou o Oceano Atlântico, entrou no Pacífico com um barco à vela. Olha, fazer essa passagem hoje com um barco a motor não é fácil. Ele fez com um barco à vela. Ele era vendedor, ele comprava e vendia materiais, produtos usando o seu próprio barco. E ele então cruzou e chegou até a Califórnia, vendeu o seu barco para se tornar um dos primeiros pioneiros da igreja adventista do sétimo dia. Detalhe, Joseph Bates, ele foi, interessante isso, um dos pioneiros da obra de saúde nos Estados Unidos da América. Em 1831, ele ajudou a fundar a Sociedade de Saúde. Bates, ele não comia carne, Bates não usava cigarro, nem álcool, e ele não contratava marinheiros que fossem bêbados ou que fumassem no seu navio. Interessante. Antes do adventismo começar, Bates já tinha princípios de saúde para poder então aplicar na sua própria vida. E esses princípios foram fundamentais para o surgimento da igreja adventista do sétimo dia. Aqui está então, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe isso aqui com muito carinho para vocês. Aí está Miller e a sua esposa. Olha que foto linda essa. Miller e a sua esposa Lucy formavam um casal ministerial de serviço a Deus. Esses foram os primeiros pioneiros que trabalharam para a igreja adventista. Aí está um outro pioneiro, Hiram Edson, não é? Foi importante personagem da história. E eu queria lembrar a vocês uma coisa, vamos recuperar essa ideia. Alguém sabe me dizer aqui nesta manhã que dia da semana foi o dia 22 de outubro de 1844? Vamos lá. Foi uma terça-feira. Houve uma grande expectativa quanto à volta do Senhor Jesus nessa terça-feira. Até a meia-noite foi aguardado o momento da volta de Jesus. Jesus não veio. Houve um grande desapontamento. Houve uma decepção completa. Pessoas sendo zombadas, pessoas sendo chacoteadas por todos. Detalhe: muitos pensaram, Deus nos abandonou. E aqui eu quero deixar com vocês uma lição forte, preciosa. Deus nunca abandona o seu povo. Nunca. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, no dia 23, que era uma quarta-feira, era uma manhã, às 9 da manhã, um jovem chamado Hiram Edson, que está aí na tela, sai do celeiro da fazenda do seu pai, e ele entra em meio ao milharal, na companhia de 2 colegas. E ao ele entrar nesse milharal, ele olha para cima e ele vê uma cena. Nesta cena, queridos, o que ele vê? Ele vê, pode avançar? Ele vê esta cena. O que ele vê? Jesus Cristo se levantando do lugar santo e andando em direção ao lugar santíssimo, para dar início a uma nova dispensação no santuário celestial, iniciando assim o juízo investigativo. Aquilo trouxe luz e compreensão para aquele homem, Hiram Edson, que entendeu exatamente o que havia acontecido no dia anterior.
E Hiram Edson sai agora para poder conversar com os seus amigos, dialogar sobre o que havia acontecido. E eles chegaram à seguinte conclusão: nós estávamos certos em relação ao cumprimento da profecia, 22 de outubro, mas nós não estávamos certos em relação ao evento do cumprimento. Jesus não voltou na data prevista. Jesus ainda voltaria num futuro distante. E então, aquilo trouxe luz para eles. Eles voltaram para a palavra de Deus. E abra sua Bíblia comigo agora, e eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Voltaram à palavra, foram estudar novamente a Bíblia, e quando leram Apocalipse 10 e o versículo 11, fazendo as análises comparativas entre Daniel e Apocalipse, eles, pois, descobriram o que era que estava faltando. 10:11 de Apocalipse diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de quê? Muitos povos, nações, línguas. Ainda havia uma obra a ser feita. O povo de Deus deveria profetizar a muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui, amigos, eu vou abrir um parêntese. Eu pregava na igreja do NASP, em Hortolândia, onde eu cresci. O professor Eli foi meu professor de português. E eu apresentei uma estatística no NASP, Hortolândia. Você sabe quantas pessoas nascem por segundo na Terra? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Nascem por segundo 5 pessoas. 5 por segundo. Morrem por segundo 2. Sobram 3. Se você multiplicar o número de segundos de um dia por 3, você vai chegar a um total de 250 mil pessoas a mais na Terra todo dia. Deu para você entender o que significa pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos? Nós temos 250 pessoas, em média, 1000 pessoas a mais na Terra todo dia. Pastor, como que o evangelho vai ser levado a essas criaturas? Só há uma única explicação: pelo poder da ação do Divino Espírito atuando no coração dessas pessoas e atuando em nosso coração. Humanamente falando, queridos, é impossível. Essa obra só será possível quando o Espírito Santo atuar no povo de Deus, por meio da chuva serôdia. E como diz lá em São João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado e do juízo. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Isso aqui é coisa bem recente. O Espírito Santo já está fazendo a sua parte. Estivemos reunidos num congresso teológico em Jerusalém recentemente, e um colega que está fazendo estudos de teses doutorais nos contou algumas experiências impressionantes. O Espírito Santo está aparecendo em visões e sonhos à noite para muitos povos do mundo, muçulmanos, hindus, budistas. Recebem sonhos à noite. E sabe o que são os conteúdos desse sonho? O sonho tem o conteúdo: aparece um ser branco, com cabelos brancos, olhos como fogo, vestes brancas, os pés como fogo, e no meio do sonho aparece a palavra, esse é Issa. Issa na língua árabe significa Jesus. E eles conhecem Jesus. Mas quando um muçulmano recebe um sonho, amigo, aquilo gera um incômodo tremendo no coração dele. Ele não fica calado. Ele levanta e vai procurar a resposta e o entendimento daquele sonho.
E o Espírito Santo que deu o sonho para ele, leva esta pessoa a alguém para explicar o sonho para ele. E quem é essa pessoa? Um missionário, alguém que possa dar uma explicação sobre o Apocalipse. Mensagens apocalípticas, mensagens proféticas. E a pessoa, ao receber a explicação, ela recebe junto com a explicação a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora eu quero lembrar a vocês uma coisa. O Espírito Santo já está fazendo a sua parte. A semente já está sendo lançada pelo Espírito. Mas o povo de Deus precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, para que essa semente germine e produza muitos mais frutos. Eu fiquei, pastor Giovanni, impressionado com algumas coisas. Nós estivemos nesse encontro. Sabe quantos habitantes moram ao redor de Israel? Aquele pedacinho de terra pequeno. Sabe quantos povos e nações moram ali em volta só do território de Israel? 500 milhões de pessoas. 500 milhões. São árabes, muçulmanos. Milhões de pessoas. Como que nós vamos alcançá-los? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós precisamos orar, precisamos nos consagrar, precisamos estar preparados para esse momento. E eu quero ler um texto com vocês. Abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6. Esse talvez seja um dos textos mais poderosos para o momento em que nós estamos vivendo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, queridos, olha o que o texto diz para nós, como povo de Deus. Essa é uma verdade para o tempo presente, para os dias de hoje, como igreja, como povo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, a palavra diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do quê? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, olha a última frase do texto, do capítulo 16, 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos em frente. Temos ainda um longo caminho pela frente. Próximo personagem, quem que é esse indivíduo? Joseph Bates, aí está ele, capitão, estávamos falando um pouquinho, não é? Defensor da mensagem de saúde. Ele também foi a primeira pessoa da igreja adventista a receber a compreensão da mensagem do sábado. O primeiro. Depois ele passou a mensagem do sábado para o casal White, e depois passou para John Andrews, e assim começaram todos os pioneiros adventistas a guardarem o sábado. Tá? Esse foi importante personagem. Ele era conhecido como Pai Bates, porque ele era bem mais velho que os seus colegas. Olha que casal bonito. Olha só, o Bates e Prudence Bates formam um casal bonito de anciãos, né? Olha só, são pioneiros da igreja, está vendo? Dedicados, zelosos, dedicaram tudo o que tinham em prol da pregação do evangelho no meio adventista. Quem é esse personagem? Vamos ver, quem é esse personagem? Tiago White, aí está ele. Em inglês a palavra Tiago é James, tá? Para aqueles que não sabem, a tradução é Tiago. Aí está Tiago. Tiago foi um dos principais líderes da igreja. É interessante observar que ele tinha na sua biblioteca apenas 2 livros, uma Bíblia e uma concordância, de 75 centavos, né? Suas ideias estavam sempre à frente. Tiago White é o fundador dos mais importantes segmentos da igreja. Ele foi fundador da Obra de Publicações, da Review and Herald, foi fundador da Associação Geral em 1863. Na verdade, ele foi escolhido para ser o presidente, não sei se vocês sabem disso.
Ele foi escolhido para ser o primeiro presidente, mas ele declinou. Por que ele declinou? Porque sua esposa era profetisa. Então ele disse: não, deixe isso para lá. Então foi eleito no lugar dele John Byton. E depois, mais à frente, ele foi eleito como presidente. Ele foi eleito presidente 2 vezes da Associação Geral. Esse foi Tiago White. Foi também o mentor e criador do nosso sanatório, conhecido como Sanatório de Battle Creek. E por último, ajudou a fundar a instituição educacional, o Battle Creek College, que foi a primeira faculdade da Igreja Adventista. Bom, e quem que é esse personagem que está aí agora? Alguém tem uma ideia? Essa é uma pergunta interessante. Quem é esse personagem que está aí na tela? Pode me ajudar? Alguém já respondeu, né? Tá bom. Quantos anos você dá para esse personagem que está na tela aí? Vamos lá, sejam rápidos. Quantos anos? Quanto? 85? 77? Olha quantos anos esse personagem tem. Vou colocar na tela agora, ó. Tiago White, aos 51 anos de idade. Pastor Stencil, por que o senhor está mostrando essa tela para a gente aqui nessa reunião de anciãos? É por um propósito. Eu quero mostrar isso por um propósito. Vem aqui você. Vem aqui, vem aqui. Você rápido, vem aqui. Eu quero fazer aqui uma ilustração. Vem aqui. Estão vendo esse pastor aqui? Bruno, né? É o pastor Bruno. Uma ilustração. Olha aqui. Se a obra de Deus, vem mais aqui atrás. Se a obra de Deus não avançar com um, ombreia eu, aperta. Um ombreando o outro. Vamos andar devagar. Um ombreando o outro. Um apoiando o outro. Um ajudando o outro. Nós vamos ter muitos Tiago Whites nos nossos dias. Quando a obra é deixada para 1 ou 2 fazerem sozinhos, acontece isso aí. Tiago White trabalhava por 3 pessoas. No dia da sua morte, a sua esposa disse: se outros tivessem ajudado a ele fazer a obra que fez, não teria morrido tão cedo. Morreu com 60 anos de idade. Exausto, acabado, estressado. Às vezes temos a tendência como líderes de fazer tudo sozinho. Não delegamos nada, não ensinamos ninguém, não discipulamos ninguém e pagamos o ônus disso. Nunca se esqueçam desse exemplo que demos aqui. A obra de Deus tem que ser feita com pessoas ombreadas, um ao lado do outro, um apoiando, um incentivando o outro, um ajudando o outro, para que assim a gente avance com mais força e com mais poder. Obrigado, querido. Obrigado. Quem é esse personagem? Vocês estão vendo do lado esquerdo dela? Isso é com base numa foto, tá? Uma foto foi tirada e desenhada. Olha o lado esquerdo dela. Percebe que o olho esquerdo é menor, não é? É menor. E foi exatamente onde ela levou a pedrada. A pedrada que ela levou era do tamanho de uma mão fechada. Quebrou o osso, afundou o osso daqui frontal. Ela ficou 2 semanas em coma, tá? E teve que sair da escola. A história vocês conhecem bem, não é? Mas esta foi Ellen White. Olha só que coisa interessante, né? Ela era filha gêmea de uma família de 8 irmãos, 2 homens, 6 mulheres. 2 homens, 6 mulheres, tá? Assim foi a história de Ellen White. Ela foi profetisa por 70 anos, amigos. Recebeu 2.000 sonhos e visões. Ela escreveu 25 milhões de palavras. Pastor Stencil, quantas palavras tem a Bíblia, a palavra de Deus? Alguém sabe? A palavra de Deus tem em torno de 774 mil palavras. Deus concedeu a esta jovem 25 milhões de palavras.
Pastor Estêncio, por que o senhor está fazendo esta comparação? Para mostrar o grau de importância? Não. Para mostrar que Deus tinha um propósito ao usar esta voz profética para os dias de hoje, para o tempo do fim. Por quê, pastor? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Deus quer usar a toda a sua igreja com poder. E por isso que Deus deu para a hora mais crítica da história da humanidade, que é esse momento, tanta orientação, tanta instrução. E vou falar mais. Algumas pessoas hoje têm questionado: pastor Estêncio, é possível que Deus renove o dom profético ainda em nossos dias? Tem gente perguntando isso. Será que Deus poderá ressuscitar a voz profética para o século 21? Eu digo, olha, isso é uma possibilidade, só que tem um detalhe. Olha aqui para mim. Deus não vai dar nova luz sem que antes tenhamos vivenciado a luz que já foi revelada. Ah, mas a gente quer nova luz para compreender isso, para compreender aquilo. E o que você está fazendo com a luz que você já recebeu? Você já aplicou na sua vida, na sua igreja? Se não, como que você pede nova luz? Segundo ponto, essa pergunta foi feita para ela várias vezes, e agora vem a resposta. Ela dizia assim: amigos, Deus nunca me revelou que Ele chamaria um outro profeta. E depois ela dizia assim: eu creio plenamente que os conteúdos dados por Deus por meio da voz profética são suficientes para conduzir a sua igreja com segurança até a volta do Senhor Jesus. Bíblia, luz maior. Espírito de profecia, luz menor. Temos revelação suficiente para isso, amigos. Agora, quais foram os dois grandes propósitos dos testemunhos de Ellen White? Número 1, exaltar a Bíblia, a palavra de Deus. Ela pregava a Bíblia, ela tinha um amor profundo pela Bíblia. Estudava a Bíblia, conhecia a Bíblia, pregava a Bíblia. Ela levantou a Bíblia em várias visões, pelo menos 6 visões grandes. Ela levantou, ergueu a Bíblia bem alto. Em uma delas, ela ergueu uma Bíblia de 8 quilos por cerca de 20 minutos. E ela virou a página da Bíblia, citando textos, mais de 10 textos sobre a volta de Jesus e o juízo final de Deus. Qual que era a sua segunda grande paixão, pastor? A vida de Cristo. Ela exaltava a Bíblia e exaltava a vida de Jesus Cristo. Ela exaltou Jesus nos seus sermões. Ela é conhecida como a autora mais cristocêntrica da literatura cristã. Escreveu 5 livros sobre a vida de Cristo, não é? E esses são os 2 grandes pontos. No site do Centro White, você vai encontrar uma pesquisa que fizemos recentemente. Isso aqui é uma coisa que nos chamou muito a atenção. No site do Centro White você vai encontrar o resultado dessa pesquisa. Se você pegar os escritos dos testemunhos de Ellen White e verificar quantas vezes ela se reporta à pessoa de Cristo e quais são as expressões que ela usa para falar de Cristo, você vai ficar de queixo caído. 1821 expressões diferentes que ela usa para se reportar à pessoa de Cristo. O que isso revela para você? Que ela tinha uma profunda paixão e conhecimento pela vida de Jesus, ao qual ela chamava de meu amigo. Ela falava como Jesus, como se fosse um seu amigo pessoal. Aí está, você pode entrar no site depois de fazer esta busca. Olha o casal, que casal bonito, pastor e a profetisa, pregadora, não é? Líder da igreja. Aí está grávida de um dos seus filhos, não é? Quem é esse personagem? Avançando, quem sabe? John Evans Andrews,
Andrews foi o primeiro missionário transcultural da Igreja Adventista. Detalhe, Andrews, ele era conhecido entre os adventistas como o mais hábil pioneiro, o mais conhecedor pioneiro. Ele era teólogo, profundo conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus. Um dia perguntaram para Andrews: Dr. Andrews, é verdade que o senhor sabe a Bíblia inteira de cor? Andrews falou assim: amigo, eu não posso lhe garantir que eu saiba a Bíblia inteira de cor, mas se qualquer trecho do Novo Testamento se perder, eu reproduzo palavra por palavra, linha por linha. Ele conhecia o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, linha por linha, palavra por palavra. Esses eram os nossos pioneiros, amigos. Amavam o estudo da palavra de Deus. Quando eles pregavam com um poder tremendo. Eram homens de oração, homens de estudo da palavra de Deus. Foi o primeiro missionário enviado para a Europa. Esse ano nós relembramos os 150 anos, dia 19 de setembro, vamos relembrar os 150 anos do envio de Andrews para as missões transculturais. Foi para a Suíça trabalhar como o primeiro missionário. Pastor Estêncio, com quantos anos Andrews morreu? Lembra do ombro daqui? Andrews morreu com 53 anos. 53 anos. Trabalhava por muita gente também. Só que tem um detalhe: o Andrews era viúvo, foi viúvo, e ele não se casou de novo. Ellen White recomendou várias vezes: Dr. Andrews, case-se, mas ele não aceitou se casar, e ele viveu com seus filhos, passou por muita dificuldade, e ele morreu cedo, com 53 anos de idade. Próximo personagem, quem é esse indivíduo? Uriah Smith. Urias Smith, aí está ele. Ele se uniu ao milherismo aos 10 anos de idade. Mas eu vou contar uma história. Aos 4 anos, ele adquiriu uma ferida na sua coxa, bem aqui na parte frontal da coxa, uma ferida forte. Essa ferida nunca se curou. Aos 12 anos de idade, sua mãe, preocupada com aquilo, chamou um médico, perguntou: doutor, eu quero que o senhor examine o meu filho. E o médico foi examinar a ferida do filho. E quando examinou, virou para a mãe e disse: mãe, a senhora quer um filho vivo sem uma das pernas, ou a senhora quer um filho morto com as duas pernas? Ela disse: eu quero um filho vivo sem uma das pernas. Então o médico disse: nós vamos ter que amputar a perna do seu filho. E ela disse: pode proceder. Colocaram a criança em cima da mesa da cozinha. Não havia anestesia, não havia medicação, não havia hospitais. Colocaram a criança sobre a mesa da cozinha. E o médico chamou a mãe e disse: mãe, nós temos que dar alguma coisa para o nosso filho. E a mãe perguntou: o que o senhor vai dar? Tem que ser uma dose fortíssima de álcool, vodka, uísque, alguma coisa fortíssima. A mãe disse para ele: doutor, o meu filho nunca colocou uma gota de álcool na boca, e não vai ser hoje que ele vai fazê-lo. Pode proceder, porque Deus vai cuidar dele. Foi até a sua casa, pegou uma mordaça, cortou a mordaça de cobertor antigo e colocou na boca do filho e disse: filho, quando doer, morda forte, bem forte. E o médico tirou da sua bolsa uma serra, e sobre a mesa daquela casa, sangue frio, aquele médico serrou a perna daquela criança sem anestesia. Tirou a perna daquela criança serrada, entregou à mãe e disse: agora o seu filho vai viver. Fez a sutura. Aos olhos de uma pessoa comum, que vivia na década de 1840, poderia dizer: o que seria de um garoto de 12 anos, em 1844, sem uma das pernas? Seria um pedinte, seria uma pessoa inválida.
Mas Deus trabalha no campo das impossibilidades. Deus transformou aquele garoto com a perna amputada, aleijado, no mais versátil pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só como Deus trabalha. Ele teve vários talentos, ele era escritor, editor, revisor, professor, compositor, foi administrador, teólogo, guarda-livros, foi secretário da Associação Geral. E ele foi inventor, ele inventou a primeira prótese mecânica, que inclusive tinha molejo nos joelhos e no calcanhar. Quando alguém o visse andando pelas ruas da sua cidade, não dizia que ele não tinha uma das pernas. Ganhou muitos recursos com isso. Eu coloquei algumas imagens aí, ó as invenções dele. Ele inventou até um cavalo para colocar no carro. Você vai dar risada, né? Mas quando os carros surgiram, os cavalos que passavam e cruzavam com os carros, os cavalos jogavam o cavaleiro para o chão, porque os cavalos se assustavam com o barulho do escapamento do carro. Então os donos de cavalo diziam assim: joga esse calhambeque fora aí. Aí então o Ray Smith teve uma ideia: vamos colocar a cabeça de um cavalo na frente do carro, daí os cavalos não vão se assustar. Isso deu resultado. Olha que coisa interessante, né? Inventou isso. Inventou a carteira, ele inventou a carteira escolar, aquela que dobra e coloca coisa por baixo. Ele também foi quem inventou isso. Olha aí que casal bonito, que coisa linda. Dois grandes servos de Deus, marido e esposa, Ray Smith e Harriet Smith. Próximo personagem, Raquel Oakes, grande e importante personagem. Por meio dela, o sábado chegou aos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi um instrumento usado por Deus para ajudar a compreensão do sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é? Aí está. Próximo personagem, John Byton. Quem foi John Byton? O primeiro presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é? Ele era metodista, tá? Sua filha chamava Marta, foi uma das primeiras professoras, e ele foi então o primeiro presidente. Olha só a foto do casal, olha que casal bonito, John e Catarina Byton, grandes pioneiros da Igreja Adventista, dedicaram o seu melhor para a igreja. Esse casal trabalhou 35 anos para a igreja. E quem é esse personagem? Alguém sabe? É o primeiro educador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu nome? Goodlew Harper Bell. Pastor, quem é Goodlew Harper Bell? O primeiro professor da Igreja Adventista, não é? Ele estudou numa escola chamada Oberlin College, tá? Foi professor da primeira escola em 1872, não é? E ele é considerado então o primeiro pioneiro. Agora, imagine esse indivíduo chegar numa sala de aula com essa barba até o umbigo para poder dar aulas. Que tal? Crianças. As crianças iam ficar com meio medo dele, né? Olha o tamanho da barba. Você sabe que naquela época, quem era homem usava barba, né? Até que um dia um homem chamado Gillette, um francês, inventou as lâminas de barbear. E os primeiros indivíduos que fizeram a barba na Igreja Adventista foram disciplinados. Por quê, pastor? Porque quem se barbeava, tirava a barba, na concepção daquela época, estava perdendo a sua virilidade. Hoje as coisas são bem diferentes, né? Mas essa era uma realidade da época, daqueles dias. Aí está a primeira escola da Igreja Adventista, não é? Aqui está a primeira faculdade da Igreja Adventista, 1874, o Battle Creek College. E aí está o casal Goodlew e Harriet Bell. Olha que casal bonito. Aqui ele está sem barba.
Já tinha conhecido o Gillette, né? Muito bem. Aqui está então o penúltimo dos pioneiros. Seu nome? John Norton Loughborough, primeiro historiador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é o grau de importância desse pioneiro? Ele escreveu o primeiro livro que registra a história do movimento adventista. Foi lançado no final do século XIX. Ellen White disse para ele: Pastor Norton, o senhor precisa escrever um livro que conte a história da nossa igreja. E ele escreveu um livro chamado O Grande Movimento Adventista, que narra os primeiros capítulos da história que nós conhecemos hoje. Pastor Estêncio, qual a importância desse pioneiro? Ele viu Ellen White 55 visões ao vivo. Ele estava presente em 55 visões. Ele viu tudo o que acontecia no momento da visão. Qual era a reação das pessoas? Se as pessoas ficavam conversando, se as pessoas ficavam cantando, o que acontecia? E ele registrou dizendo que as pessoas ficavam em silêncio, reverência, muitos oravam, até o momento em que a visão iria cessar. Porque após o término da visão, as pessoas que estavam ali perguntavam para Ellen White: Irmã White, Deus revelou alguma coisa a você sobre nós? Sobre nós? Essa era a preocupação. E muitas vezes Ellen White nem sequer lembrava do que Deus havia revelado no momento após a visão. Às vezes ela levava 2 dias, 3 dias para lembrar alguma coisa que Deus revelava em visão para ela. Então ele viu 55 visões, leu a Bíblia 76 vezes. Vou fazer uma pergunta aqui: quem leu a Bíblia aqui mais de 20 vezes? Vamos lá, olha ali, temos uma mão. Mais de 20 vezes. Alguém leu a Bíblia aqui mais de 30 vezes? Não, 20 vezes, temos aqui Bíblia 20 vezes. Esse indivíduo leu a Bíblia 76 vezes, olha que coisa tremenda, né? Aí está a família dele, Mary e John Loughborough. Pastor John Loughborough, para o encanto e para a surpresa de muitos, se casou 4 vezes, não estranhem. Pastor, como é que ele se casou 4 vezes? Suas 4 esposas, 3 delas morreram. E ele se casava de novo, ele não queria ficar sozinho, então ele se casava novamente. Até conhecer essa aí, que foi a sua última esposa, chamada Mary. E agora, por último, Stephen Haskell. Stephen Haskell foi um grande pregador, um grande estrategista, não é? Ele iniciou a obra de publicação em braille, olha lá. A igreja já preocupava com os cegos, produzindo material em braille. Ele foi o iniciador desse projeto. Visitou a Europa, visitou a África, visitou a China, a Índia, a Oceania, e ele foi o precursor do trabalho na Austrália e na Nova Zelândia. Agora, olha o casal. Está vendo aí? Esse é o casal. A primeira esposa está à esquerda. Era 20 e poucos anos mais velha que ele. E a esposa da direita era 20 e poucos anos mais nova que ele. Mas antes de Stephen Haskell conhecer essas esposas, aliás, depois dele perder a sua primeira esposa, Mary Haskell, a sua esposa morreu, a primeira, ele estava na Austrália. E enquanto ele estava na Austrália, Ellen White também estava lá, trabalhando, os dois trabalhando e tal. E Stephen Haskell estava viúvo, Ellen White estava viúva, por 34 anos ficou viúva. E um dia Stephen Haskell começou a ter alguma atração por Ellen White. E a coisa ficou séria. E um dia ele pegou um óleo de peroba, passou no rosto, tomou coragem, vai ser hoje. E foi. Chegou a Ellen White e disse a ela: Irmã White, a senhora está sozinha, viúva, há tanto tempo.
eu estou sozinho, viúvo, estou passando aqui a míngua. A penúria da solidão. Irmão White, o que nos impede de nós juntarmos nossas coisas? Fez um convite para ela, amigo. Eles eram pessoas sérias, eram pessoas corajosas. E chegou para ela e fez o convite. Ela olhou para ele e disse assim: Pastor Haskell, eu quero dizer duas coisas. Número 1, o senhor é um homem muito corajoso. E número 2, Pastor Haskell, o meu coração só teve espaço para um homem, e esse espaço foi ocupado por Tiago White. O pastor Stephen Haskell pegou a sua viola, pôs na sacola, e foi, e saiu, mas não saiu de mãos vazias. Por quê, pastor? Porque Ellen White era uma pessoa muito generosa e atenta às necessidades das pessoas. Em poucos dias ela pegou uma carta e escreveu para uma amiga lá na Califórnia. A amiga era solteira e disse a ela: amiga, nós temos um pioneiro que perdeu a sua esposa, ele está solitário, vivendo na penúria, ele precisa de uma companhia, você aceitaria ser sua esposa? Na lata. A amiga leu a carta, puxou a folha branca e disse: amiga Ellen, eu aceito ser a esposa desse pioneiro. Stephen Haskell foi até a Califórnia e eles se casaram. Ela era 20 anos mais nova que ele. E eles tiveram 3 filhos. Foram felizes. E eles foram grandemente abençoados por Deus no seu ministério. Agora, eu quero mostrar para vocês a galeria dos pioneiros. Pastor Estêncio, por que o senhor contou tantos detalhes da vida deles? Aí estão os pioneiros que fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, por que o senhor contou tantos detalhes? Eu contei, sabe por quê? Porque esses homens e mulheres que estão aqui nessa relação não foram diferentes de você e de mim. Foram pessoas que passaram por lutas, angústias, sofrimento, provação, passaram pela depressão, mas eles tiveram uma característica em comum: eles sempre confiaram no poder de Deus, e eles nunca desanimaram, nunca desistiram do seu caminho, porque dentro do seu coração existia um grande propósito, de que eles estavam vivendo a cada dia mais perto do lar, porque era para lá que eles queriam chegar, era nesse ponto que eles queriam alcançar, cada vez mais perto do lar. E é possível que eu esteja falando aqui nesta manhã para alguém, para algum casal, para alguma esposa, algum ancião, alguma anciã, que porventura possa estar um pouco desanimado. É possível que eu esteja falando para alguém que esteja vivendo num momento duro, difícil da sua vida. Nós todos estamos nesse caminho, caminhando em direção à terra prometida. Todos nós andando pelo caminho estreito. Mas eu quero lembrar vocês todos nesta manhã: ninguém vai chegar ao céu sozinho. Ninguém vai chegar ao céu sozinho.
Todos nós somos objetos da graça, do poder, da misericórdia de Cristo. E todos nós somos desafiados a irmos juntos com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que são amigas nossas, conduzindo todos eles em direção à terra prometida. E nessa manhã Deus desafia cada um de nós a nos consagrarmos a Ele, a renovarmos nossos dons e talentos, nosso tempo e o nosso serviço, única e exclusivamente a Ele. Porque cada dia nós estamos mais perto do lar. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos na companhia desses queridos irmãos. Somos todos teus filhos, obras de tuas mãos, e somos por ti desafiados a concluirmos a obra que os nossos pioneiros começaram. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos forças, dá-nos do poder do teu Espírito, para dedicarmos a nossa vida única e exclusivamente para a pregação da tua palavra, para o abreviamento da volta do Senhor Jesus a esta terra. Portanto, ó Pai, eu consagro em tuas mãos esse corpo de anciãos, anciãs e membros e pastores de igreja. Eu os consagro a todos eles em tuas santas mãos. Usa-nos para os teus santos propósitos, pois oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.